esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: tu não és o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o capítulo 5 do Apocalipse, que é a antífona de entrada da missa de hoje, que está ali no missal, ele diz assim: o cordeiro que foi imolado é digno de receber poder, divindade, sabedoria, força e honra por todos os séculos dos séculos. Essa expressão que depois da correção da edição do missal voltou para a nossa liturgia, né? Ao fim das orações. E é a solenidade que hoje nós estamos vivendo. Ela nos pergunta: Jesus é rei? Aliás, ela afirma, mas nos suscita essa pergunta: Jesus é rei? Quando nós olhamos o cenário, às vezes, deste mundo tão avesso às coisas de Deus, tão complexo e problemático. E quando essa solenidade surgiu na igreja em 1925, por promulgação do Papa Pio XI, justamente um cenário muito parecido com aquilo que nós temos testemunhado por aí afora, vigorava na humanidade. 1925, sucedeu que grande fato da história? Ali entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, aquela grande crise antropológica, porque a guerra é sempre um terror, a guerra é sempre um massacre, a guerra é sempre uma tirania, né? Em que os grandes brigam e os pequenos é que sofrem, não é assim? Os que usam terno e gravata e caneta vão lá e assinam, e é os jovenzinhos que têm que ir lá para as trincheiras. Então, diante da grande crise que destrói, da guerra,
que afeta o homem, a sua fé, esta sensação de que Deus tem agido na história. Papa Pio XII, de fato, proclama esta festa para dizer, esta solenidade: Jesus Cristo é o Rei do Universo, e toda a desumanidade vem da negação do seu senhorio. Como pode Jesus ser rei num mundo paganizado? Num mundo pós-cristão como o que nós vemos muitas vezes? No mundo que se esqueceu de Deus, no mundo que ridiculariza a igreja por pregar o evangelho e as suas exigências. Pelo menos de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes parece que o mundo não quer saber. Como então Jesus pode ser rei? Quando parece que não aceita-se hoje o seu reinado? É isso que somos convidados a pensar. E no entanto, hoje, no último domingo do ano litúrgico de 2024, ao final de um ciclo, voltamos a proclamar Jesus Rei, Rei das nossas vidas, Rei da história, Rei do cosmos, Rei do universo. É isso que a solenidade diz: nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do universo. E a igreja canta nesse dia um dos hinos da liturgia das horas: Cristo Rei, sois dos séculos príncipe, soberano e Senhor das nações. Ó juiz, só a vós é devido julgar mente e julgar corações. O texto do Apocalipse citado no início da nossa meditação, como eu já disse, tirado da antífona, significa que a realeza de Jesus é uma realeza diferente. Nós normalmente escutamos isso sempre no dia da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, porque Ele não é um rei que se impõe, um rei que atemoriza, não é um rei que sacrifica, e sobretudo aqueles que o negam, que o recusam. Não é assim que muitas vezes nós vemos os poderios do mundo se sustentando na história? Se alguém me afeta, eu sacrifico. Não é assim que às vezes, para manter as ditaduras, não fazem os políticos? Eu sacrifico aquele que me nega, que me rejeita. O Apocalipse diz que o nosso rei é o Cordeiro. E ao dizer que é o Cordeiro, diz que é o que se oferece em sacrifício, por amor. É um rei, mas não é prepotente. É um rei que não é autoritário, que não suprime a nossa liberdade e a nossa consciência. É um rei que não nos impede de pensar e de agir de acordo com o que pensamos. É rei porque ama. É rei porque se fez um de nós. É rei porque sofreu, morreu, ressuscitou. É rei porque nos dá vida. É aquele filho do homem que a primeira leitura diz. Daniel fala deste título messiânico que aponta para Jesus. O filho do homem. O filho do homem deve receber poder, glória, realeza diante de todos os povos, nações e línguas. É o que dizia Daniel. Mas o filho do homem é aquele que também deve sofrer e morrer por amor. E esse gesto de sofrimento de Jesus não obscurece a sua realeza, antes a enaltece e mostra que a sua realeza é a realeza que vem da parte de Deus. Então, eu daria 4 características do reinado de Jesus. Ele é rei porque se aproxima de nós. É rei da solidariedade conosco. Experimentou nossas pobrezas, limitações, caminhou nas nossas estradas, derramou o nosso suor, angustiou-se com as nossas angústias, experimentou os nossos medos. É o rei humano, o rei solidário. Quem de nós não espera que o seu regente, que o seu governante seja aquele que se aproxima? E o que nós muitas vezes criticamos dos nossos políticos? Não vivem a nossa realidade. Muitas vezes, não experimenta o que o povo experimenta. Jesus é de fato aquele que traz o reinado na sua condição mais
fundamental. Nós não precisamos de alguém que nos oprima. Nós precisamos de alguém que nos sirva, que nos ajude. Que nos ajude. Jesus é de fato aquele que mostrou que o reinar é servir. O reinar é servir. A segunda característica é de fato o rei servidor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir até mesmo ao ponto de dar a vida. Foi isso que o próprio Jesus diz. E serviu-se com totalidade. Jesus não usou máscaras. Jesus apresentou aquilo que vinha do seu coração. Jesus serviu totalmente. Jesus deu-se por completo. A terceira característica do reinado de Jesus: ele é rei porque tudo foi criado pelo Pai, através dele e por ele. Ele é a imagem da grandeza, da majestade do Pai. E assim como tudo nos veio por meio dele, tudo caminha para ele. E tudo aparecerá na sua verdade diante dele. E é por isso que ele diz: quem é da verdade escuta a minha voz. Quando Pilatos pergunta se ele é rei, ele fala: eu vim para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade escuta a minha voz. Ele é rei porque é o único que pode garantir a nossa vida. Pode nos fazer felizes agora e pode nos dar a vitória sobre a morte e toda a eternidade. Somos convidados a proclamar hoje que Cristo é rei. E quando é que nós deixamos de fato que o seu reinado se manifeste na nossa vida? Quando as suas características de rei começam também a se identificar com o nosso modo de vida. Quando somos também pessoas capazes de viver o serviço, a doação de vida. Quando somos capazes de viver a humildade. Quando amamos a verdade, ainda que ela nos custe. Quando passamos por este mundo, mas queremos ir para o céu. Porque lá é que nós encontraremos a glória de Deus. Significa que nós não nos deixamos iludir pela glória dos homens. Como Jesus não se iludiu pelas glórias dos homens. E quando quiseram proclamá-lo rei, um rei terreno, ele não aceitou. Porque Jesus não podia falsear a verdade do Evangelho. E ele não confundiu a glória humana. Não substituiu a glória humana pela glória de Deus. E é esta glória de Deus que nós devemos almejar. Portanto, Jesus nos chama a participar do seu reinado. Se vocês se recordam, uma das características do nosso batismo é nos configurar a Jesus, sacerdote, profeta e rei. Então que possamos de fato assumir a nossa missão de reinar como Jesus. Lembrando sempre que reinar como Jesus é servir, é amar, é se doar, é se dedicar. É não viver de qualquer maneira, é não oprimir, mas é acolher. É isso que o nosso rei tem mostrado, tem constrangido o mundo com o seu modo de reinado. Tem muitas vezes sido recusado, mas é o rei que é, que era e que vem. Portanto, o seu reino é eterno e universal. Possamos proclamar o hoje na história da nossa vida. Amém.